Após a chegada da equipe de resgate de Donna daquele planeta macabro, eu decidi dar uma festa, onde nós e as UBPs vamos comemorar o grande êxito alcançado com o resgate de Donna depois de toda a tensão pela qual passamos. Em meio à festa, o Major McGregor recebeu um aviso sobre a interceptação de um objeto vindo da direção 4 horas, a uma distância de 50 milhões de quilômetros em nossa direção. E isto significa que se este objeto está a uma velocidade de 3.300 km por segundo, ele nos interceptará em 5 horas e meia aproximadamente. Está vindo da direção 4 horas a uma velocidade de 3.3 km por segundo. Pela distância não sabemos do que se trata, mas os dados recebidos pelo sensor de varredura se define como um objeto massivo semelhante ao metal. Temos tempo para as comemorações, mas ele me passa a situação e logicamente fico muito apreensivo, pois a Titã precisa da reversão dos motores para não haver uma colisão, e isto implica em um gasto extra de potência se teremos que quebrar a imensa inércia da nave que pesa bilhões de toneladas. Abandonando a festa, eu e o Major McGregor nos dirigimos à ponte para falar com a capitã Mia Torres, Estamos que recebendo os confirma indícios essa de um ocorrência objeto bem massivo inoportuna. em nossa direção, a incrível velocidade de 3.3 mil km por segundo e estará aqui em 5 horas. Então eu determinei o fim das comemorações e dei a ordem para que todos ficassem alertas, pois talvez teríamos que reduzir a velocidade da nave. Com o passar do tempo, percebe-se que houve uma aceleração do objeto em curso de colisão. E pelos cálculos de Mark I, o objeto passará bem próximo da proa da Titã, e não há risco de colisão. Porém, se ele reduzir para a velocidade anterior, haverá um severo risco de colisão. Depois de 3 horas observando o objeto, já se tem a forma dele que se assemelha a uma nave enorme, bem maior que a Titã, e observou-se que ela diminuiu sua velocidade consideravelmente, demonstrando um controle altamente avançado. Mantendo uma velocidade controlada, parece que quer nos interceptar, tendo em vista ter executado uma manobra que a coloca paralela ao curso da Titã. Há uma grande tensão dentro da Titã se não sabemos quem são esses seres que detêm uma tecnologia tão avançada e muito superior à nossa. Então eu decidi aumentar a velocidade da Titã para 45 milhões de quilômetros por hora, e Mark I começa a referir a velocidade agora em quilômetros por segundo, e atingindo a velocidade estipulada por mim, alcança os 12.500 quilômetros por segundo. A nave desconhecida, percebendo o aumento na nossa velocidade, deu um salto em sua velocidade inacreditável e pareou com a Titã. Esperamos contato visual e pudemos observar a gigantesca estrutura ao nosso lado, e nos vimos impotentes diante daquela civilização que a ocupava. É claro, não demorou muito e iniciou-se um contato com um de seus ocupantes, que se identificou como Zagar. Através do nosso visor, sua aparência era humana, mas seus traços eram estranhos, algo que foge um pouco à nossa compreensão. Parece algo que se modifica dinamicamente e ao mesmo tempo já não tem mais a mesma face de um segundo atrás. O nosso diálogo foi feito em nossa língua, mas havia uma distorção que se assemelha a uma voz sintetizada. Ele declara estar muito feliz de ter nos encontrado, se há algum tempo não tem encontrado outros seres na galáxia para trocar experiências diferentes. Eu, estando apreensivo, dei as boas-vindas ao ser que se identificou como o líder maior daquela nave. O ser de nome Zagar, então, de maneira amistosa, me convidou para visitar sua nave. Eu fui pego de surpresa e neguei a possibilidade, afirmando que não poderia deixar a nave, pois minha missão demandava presença ininterrupta. Zagar então se convida para conhecer a Titã, e mais uma vez eu me vi numa situação constrangedora. No entanto, para não colocar em risco a tripulação da Titã, eu pedi a Zagar um tempo para conversar com alguns membros da Titã e lhe dar uma resposta logo após. Neste caso, Taylor. Eu me reuni com McGregor, Mia Torres, Susan e Jeremy Clifford, além do Sr. Satoshi.
Após a reunião ficou decidido que eu iria, mas com a condição de que Susan teria que ir também. 30 minutos se passaram e houve uma cobrança de Zagar, que argumenta que seria apenas uma visita amistosa de troca de conhecimentos. Eu o aviso que iria, mas gostaria de levar comigo uma companhia, a senhorita Susan. Zagar imediatamente concorda comigo e disse ser uma excelente ideia, e ela seria tão bem-vinda quanto eu. Eu lhe disse que pegaria o veículo de transporte para me dirigir à sua nave. E assim eu e Susan adentramos ao VES, nos dirigimos à entrada definida por ele, na colossal estrutura que se projetava adiante do minúsculo veículo VES em que nos encontrávamos. Depois de 40 minutos de deslocamento, o VES se postou diante de uma abertura no casco e foi controlado remotamente, supostamente por um raio trator assim que cruzou os limites do espaço externo para o interno. Um campo de energia se manifestou atrás do VES, e os sensores acusaram logo após 10 segundos que havia uma atmosfera presente com 21% de oxigênio, 78% nitrogênio, 0,7% argônio e 0,3% de outros gases. Uma atmosfera perfeita para os padrões humanos. Susan se certificou das informações assim que abre a porta do VES e vê Zagar à sua frente que lhe estende a mão e atrás para fora do veículo. Eu também saio do VES e recebo uma saudação fervorosa de Zagar, que tem aproximadamente 2 metros de altura. Ele nos convida a entrar na sua nave e começa a explicar que a atmosfera que se tem, que se adequa às nossas necessidades, é fruto de uma tecnologia que nos oferece, é apenas propiciada a nós. Porém, Susan não revela sua verdadeira essência de não ter a necessidade daquela atmosfera e mantém-se atenta à explicação de Zagar, que esclarece que tem a tecnologia de criar em volta de qualquer um que venha visitá-los a possibilidade de manipular os gases ideais a qualquer ser vivo, pois a mistura que ele respira não é nada ideal para nós. Eu e Susan ficamos encantados com o tamanho das instalações, que são gigantes, mas há algo inexplicável. Não se vê ninguém além de Zagar, que nos convidou a entrar em uma espécie de plataforma energética, que após subir, imediatamente nos vemos na ponte de comando da nave, onde não se vê comandos, botões, mas apenas monitores holográficos que Zagar, com um acenar de mãos, os faz aparecer e desaparecer com uma linguagem estranha. Zagar diz estar viajando pela galáxia há algum tempo, visitando civilizações diferentes e colhendo informações para levar de volta ao seu planeta, chamado Rutan. Ele diz que seu planeta tem 10 bilhões de anos de existência, mas ele fala em 10 de max de existência, o que eu não entendo bem o que seria essa referência, e lhe digo que contamos o tempo na Terra em anos de existência, explicando essa referência que Zagar converte para o nosso entendimento, explicando que eles contam o tempo em dimensões extras ao seu universo, algo incompreensível para nós. O que é muito esquisito é a mudança de feição de Zagar, que é estranho, parece não ter uma forma definida. Então eu pergunto a ele como ele consegue controlar aquela nave sem controles, e Zagar diz que ele comanda apenas com seus pensamentos e desejos, e que há uma necessidade de treino para não desejar parâmetros absurdos, e ele tem o domínio absoluto dela, e afirma que o único problema seria o alto consumo de suas energias vitais. E dá uma gargalhada sinistra que eu não gostei, mas relevei, mas me atentei para o comportamento dele, que era um ser alienígena. Ele se aproximou de mim, se revelando em sua verdadeira imagem, e eu comecei a sentir vertigens, e ele me segurou como que estivesse segurando um boneco de pano, demonstrando uma força incrível. Susan pode perceber nesse exato momento em que eu perdi os sentidos nas mãos do ser, que parecia estar sugando a minha energia. Sem vacilar, Susan retira de trás de suas costas, por dentro do uniforme, sua DFM e dispara na cabeça de Zagar, que com o impacto me deixou cair ao chão, onde que de forma perigosa e completamente desvanecido, choquei minha cabeça. Susan, com a força de um androide poderoso, recolhe em seus braços o meu corpo adormecido e sobe na plataforma de energia, e sem entender o processo, por acaso imaginou a saída por onde entramos,
e se viu na entrada do Vess. Aquilo foi uma intuição, se é que se pode dizer que Susan tenha intuições, ou na verdade fora movida por seus processos computacionais quânticos. Agora realmente estamos tendo uma noção mais ampla das capacidades criadas por nós humanos na Terra, com a atitude dela. Susan me carregou para dentro do Vess, sentou-se rapidamente nos comandos e deu partida, fazendo uma curva à esquerda, colocando toda a potência à frente e comunicando com Mia Torres. Pediu a abertura imediata da entrada da Titã e disse que precisava de uma equipe médica de urgência. Advertiu Mia Torres que assim que o Vess estivesse dentro da Titã, ela aumentasse a velocidade ao máximo que pudesse, pois a experiência não foi amigável como pensavam. Mia entendeu as razões de Susan e executou os seus pedidos. Assim que adentramos a Titã, eu fui socorrido imediatamente e fui levado ao hospital da nave e colocado no tratamento intensivo, onde perceberam que eu estava muito atordoado e acabei por entrar em coma. Ali, sob a observação da doutora Karina, uma androide médica, ela estabiliza meus sinais vitais e afirma que agora só dependerá de mim. A Titã avança para 50 milhões de quilômetros por hora, e assim que atinge essa velocidade novamente, se vê diante de outro portal dimensional e percebe em seus sensores de varredura a enorme nave alienígena sumir no painel. Há uma comoção geral dentro da Titã com relação ao meu estado de saúde que parecia um morto-vivo, depois do risco que corremos. Se Susan não percebesse o que estava acontecendo com sua sagacidade, talvez a Titã teria perdido seu principal tripulante. Agora já faz 20 dias que eu estou apagado e não apresento nenhuma melhora. Nos comandos, a Capitã Mia Torres e o Major McGregor vão se revezando continuamente em propósito de chegar a Alpha Centauri, mas sabem que em certo momento terão que reduzir a velocidade da nave e voltar à dimensão original da saída para que voltemos ao nosso universo original e se mantenha os planos da colonização de Próxima Centauri. Esse episódio serviu de aprendizado para a tripulação da Titã de maneira muito amarga. Porém, agora temos ideia dos tipos de riscos que corremos no espaço profundo. Zagar é um ser sugador de alma. Ele usa drenar a energia de outros seres para viver e controlar sua nave. Eu tive muita sorte de ter levado comigo Susan. Espero que descanse em paz agora no inferno, de onde deve ter saído.